O mentiroso, você pega ele na própria mentira. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Seguindo a nossa série do Infiltrado, hoje eu vou mostrar e vou provar para você que Pablo estava mentindo. E nós vamos pegar o mentiroso na sua própria mentira. Vou compartilhar com você a tela do meu computador e você vai seguir aqui comigo este estudo. Lembrando que o texto no qual nós vamos usar aqui, eu vou deixar aqui embaixo para facilitar para você fazer a tua própria comparação, beleza? Então acompanhe aqui comigo, mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu lançar um vídeo aqui no canal. E claro, deixa aquele like ou dislike e não deixe de colocar aqui o que você acha de tudo isso. Qual é a tua opinião? Eu quero saber, deixa aqui nos comentários. Bora para a tela do meu computador. Então, os textos que nós vamos analisar estão todos em Atos, tá? Dos Apóstolos. Eu coloquei aqui um do lado do outro para ficar mais fácil para eu te mostrar aonde é que Paulo, quando ele conta essa história, está as diferenças e aonde a gente pode pegar que Paulo inventou essa história. Você sabe que quando alguém inventa uma história, uma mentira, ele tem que contar essa mentira várias vezes para as pessoas acreditarem na história dele. Só que como é uma história que ele inventou da cabeça dele, cada vez que ele conta, ou ele agrega ou ele tira parte da história. E você vai ver aqui, vai ficar muito nítido que Paulo, ele nunca teve esse encontro que ele relata aqui com Cristo. Vou mostrar para você aqui nas escrituras. Se você é evangélico, ou você é católico, ou você estuda a Bíblia, aguenta aqui, acompanha aqui comigo e depois você vai poder conferir na sua própria Bíblia o que eu estou falando aqui. Não estou falando nada de invenção minha, vou mostrar na Bíblia, tá? Bora lá então. Esses três, Paulo relata, né, a conversão dele e segundo ele foi o chamado que ele teve para poder pregar as verdades de Cristo, né? Coisa que você vai ver na frente que ele não pregou a verdade de Cristo, ele pregou as ideias deles misturada, disfarçado de coisa boa. Vamos lá então, vamos começar aqui no início e aí vamos avançando e eu coloquei aqui em vermelho, eu coloquei aqui para poder destacar para a gente ver bem certinho. Bora lá então. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu arredor uma luz vinda do céu. Primeiro texto aqui. E aqui, por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vindo do céu brilhou ao meu redor. Então, aqui no início, essa versão aqui, né, é quando ele explica, coincide. Numa das viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe do sacerdote. Por volta do meio-dia, o rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Então você pode ver que aqui ele conta, né? Aqui ele já agrega e fala que ele foi com permissão do sacerdote. O sacerdote é os fariseus como ele, que dava autorização para ele fazer o que ele fez. Beleza? Vamos continuar aqui então mais adiante. Agora aqui já vai começar a não coincidir as histórias que ele está contando. Presta atenção, depois você confere aí se você quiser. Vou deixar aqui os textos embaixo para você fazer a sua comparação depois. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Até aí, né, coincide. Todos caíram por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então aqui você vê que ele caiu. Ele caiu e aqui todos caíram. Então aqui você já vê já que começa a história não coincidir. Primeiro ele caiu, porque segundo a história que é contada, que ele estava indo acompanhado de várias pessoas, que eram, né, os jagunços que acompanhavam ele para poder prender as pessoas e perseguir, fazer tudo o que ele fez. Continuando aqui, Saulo perguntou:
quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegues. Então perguntei, quem? Lembrando que aqui é um dos discípulos de Paulo que escreveu contando a história dele. E os outros dois foi ele mesmo contando, mas obviamente que o discípulo dele ouviu dele e nem só repassou, né? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno. Aqui já agregou mais uma coisa, lá eu sou Jesus. Aqui eu sou Jesus, o Nazareno. Então, você vê que já vai mudando a versão, né? A quem você persegue? Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então, os que acompanhavam, ele viu a luz assim como ele viu, mas não entenderam. Só ele entendeu. Presta atenção nessa história. Os que estavam com ele não entenderam, mas conseguiram ver a luz. Guarda essa luz que eles viram, porque isso aqui vai também vai fazer muito sentido mais adiante, tá? Eles todos viram a luz, que era mais forte que o sol, mas só ele entendeu, né? Só ele entendeu. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você... Aqui está aqui, né? Acompanha aqui, beleza. Continuando, levante-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então aqui, segundo o relato aqui, Jesus falou para Paulo, levanta, entra na cidade que alguém vai te dizer o que você tem que fazer. Ou seja, Jesus, segundo a narração aqui, falou para ele. No outro texto, assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levanta-te, entra em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Então aqui coincidiu. Então aqui diz, agora levante-se, fique de pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Veja aqui, presta atenção que aqui a gente já pega o mentiroso na sua mentira. Nos dois textos anteriores, era para ele entrar na cidade que iam dizer a ele o que ele ia fazer. Aqui, ele já está contando que Jesus não pediu para ele entrar na cidade, já está falando para ele o que ele deve fazer. Veja como que a história muda. Espera aí. Ou Jesus falou para ele lá na hora, que seria o óbvio, não precisava Jesus mandar ele para uma cidade, para mandar alguém, já que está ali, eu já falo. E aqui, você já vê que Jesus já está falando. Não precisou ele, tá vendo? É ele contando a mesma história, mas você já vai entender por que ele fez isso. Presta atenção. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Interessante, né? Ou seja, eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Não explica se eles entenderam ou não, mas eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Só Paulo viu. Só ele viu. Presta atenção. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixou cego. Outro detalhe aqui. Você viu que aqui narrou que todos viram a luz, mas os outros não ficaram cegos. Paulo ficou cego. Interessante, né? Se a luz fosse tão forte e todos viram, todos tinham que ficar cegos, mas por coincidência só Paulo ficou cego. Daí o pessoal que ouviu, mas não entendeu, ele entendeu, levaram ele para a cidade. E aqui do lado, a gente vê, vou terminar de ler aqui, porque esse texto acaba aqui. Depois, se você continuar lendo a história, ele ficou numa casa por 3 dias, sem comer, sem beber e tal, fez jejum, e chegou alguém que Deus mandou e deu a mensagem para ele. Só que aqui a gente já vê a mentira. Saulo, levantando-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Ele ficou cego, segundo ele conta a história. Mas aqui ele ficou cego, nos 2 primeiros textos. Agora olha aqui do lado, o último relato que ele deu. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então veja aqui, já no último relato ele não ficou cego, ele não precisou ir na cidade receber a mensagem, esperar, ele não precisou ficar 3 dias sem comer, sem beber, mas segundo ele mesmo relata, Jesus já deu a mensagem para ele ali. Ele está contando.
Então, você vê que ele mentiu. Tá aqui, tá escrito, cara. Então, em um relato que ele fala, ele ficou cego, teve que ir para a cidade, no outro ele já recebeu a mensagem que seria o mais lógico. Mas você vê que o mentiroso, você pega na própria mentira e está. Você pode conferir aí na sua Bíblia, está aí na sua Bíblia, ele está falando que ele já recebeu de imediato. Então não bate com as outras histórias. Claramente, o mentiroso, você pega ele na própria mentira. Então essa história, Paulo, ele inventou para poder ter uma justificativa, ter um argumento para dizer que ele foi chamado e teve um encontro com Jesus para poder se infiltrar e poder vir no nome de Jesus para poder pregar as ideias dele, porque é o que o Paulo fez. Hoje as igrejas não são cristocêntricas, elas são paulinocêntricas. Todas as doutrinas e regras estão pautadas nos ensinos de Paulo. E se você estudar a vida de Jesus, o que Jesus ensinou em parte, porque não está tudo o que Jesus ensinou, porque se tivesse tudo que Jesus ensinou, nós teríamos um mundo diferente hoje, só que foi torcido. O que acontece? Paulo, ele veio e distorceu, ele pregou as ideias dele de fariseu que ele sempre foi, entendeu? Então essa foi a ideia de Paulo, entrar, se passar por cristão, para poder vir e introduzir as ideias dele. Então aqui você vê claramente que ele é o mentiroso. Então, para encerrar esse vídeo, eu vou só repetir o que eu falei no vídeo anterior, quando Jesus fala, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E Provérbios 27:2 diz que outros façam elogio a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. Então, ele teve que criar uma história para poder dizer que ele teve algo especial, um encontro com Jesus. E aqui eu provei para você, dentro da Bíblia, que Paulo está mentindo. Então, com todas as informações que eu estou te passando, vai fazer sentido nos próximos estudos que eu vou trazer aqui sobre o infiltrado. Se você quiser fazer os seus estudos, pega os textos, vou deixar escrito aqui embaixo e faça a sua comparação aí que você vai ver. O mentiroso você pega a sua própria mentira. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. E deixa aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Deixa aqui a sua opinião que eu quero saber. Um abraço e até o próximo vídeo.